Bom dia! Chegou sexta-feira, rapaziada, vamos aqui preparando o nosso cafezinho. Estamos começando na hora do café, exatamente na hora em que o café vai sendo passado, e vamos repassando as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Estamos aí. Dia 27 de março, o mês já foi, tá indo, e nós com alegria e felicidade de mantermos esse contato diário, de mantermos essa conversação. Alguns reclamam, você tem sotaque gaúcho, Olha, não se preocupe, se for possível entender, a gente vai se quarteando desse jeito, né? Mas sempre tem alguém para reclamar, não adianta, o ser humano tem sempre uma reclamação. Eu já escrevi um podcast sobre uma mania que a minha avó Frida tinha, Frida Bartz Teichmann, e que ela dizia, usava o aber. O aber é o mas em alemão, para qualquer coisa. Ela parecia ser esses jornalistas brasileiros. Vamos lá, começando. Como você sabe, motivo de alegria e satisfação, já ultrapassamos a casa dos 75 mil inscritos, apesar dos algoritmos, apesar das coisas estranhas que acontecem com o nosso caríssimo YouTube. Você já leu a minha crônica lá no cartapolis.com? Então convido você. Vamos para o giro de notícias para que a gente possa ficar mais ou menos informado sobre o que acontece fora do círculo do eixo Rio e São Paulo-Brasília, que é o eixo do poder. Eu vou tomar meu café. Hoje estou tomando, acabei de moer esse café, que é lá das Fazendas Dutra, que é um catuí vermelho e amarelo. Tá na hora de ir lá pegar mais cafés, né? O azeite é um azeite de uso pessoal, ainda tem aqui dentro, é o Acushla, que é um azeite português, que é importado pelo Cantinho do Azeite. Muito obrigado a Sinira e ao Jorge, que vão me ensinando alguns mistérios sobre o azeite. São pessoas maravilhosas, são pessoas fantásticas. A Sinira é apaixonada por azeites, então quando você vai lá e compra um azeite com ela, você tem verdadeiras aulas, porque ela não quer apenas te vender o azeite, ela quer te dizer, ela quer saber para que você quer o azeite, qual é o seu paladar. Coisa maravilhosa. Seres humanos apaixonados são capazes de fazer coisas maravilhosas. Simbora! Porto Alegre registrou no fim da noite desta quinta-feira a segunda morte por coronavírus na cidade. Não estava ainda naquela estatística que o Ministério da Saúde divulgou em torno das 17 horas. A vítima foi um idoso de 88 anos que estava internado na UTI, não falou de qual hospital. O estado soma 190 casos, sendo 115 em Porto Alegre, que no verão é conhecida como Forno Alegre. Morei durante 4, 5 anos aí em Porto Alegre, tenho imensa saudade. Morei na Rua dos Andradas, morei na Riachuelo, na Rua Costa, na Félix da Cunha, enfim, eu lembro até o nome, as ruas de onde eu morei. Seguimos no noticiário. A Confederação Nacional dos Transportes entrou com ação no STF para anular decretos estaduais e municipais que determinaram fechamento de divisas e também de dificuldade para o atendimento dos caminhoneiros. Eu fiz um post sobre esse assunto e esse pessoal merece todo o respeito, todo o carinho e toda a admiração dos brasileiros. São os caminhoneiros que ainda não deixaram este país parar. No mundo da lua e o oportunismo não falta nunca. Olha só essa dos senadores. Enquanto o país enfrenta
crise gerada pelo vírus chinês, o Senado discute projeto que prevê a taxação de grandes fortunas. Quer dizer, o cara é do PSDB, o partido dele esteve 8 anos no poder. É mole? Não fizeram nada. O PT ficou 14 anos no poder, não fez nada. O Temer, o MDB ficou 2 anos no poder, não fez nada. Aí, para esculhambrar, para tentar criar um problema, eles vão criando essas leis emergenciais quando não estão no poder. Quando estão no poder, ficam quietinhos lá no canto. Cá entre nós, mesmo contra a corrente geral, desde que o PSDB criou a CPMF, eu sempre fui a favor da CPMF. Gostaria que a CPMF voltasse em lugar de algum tributo. Mas creio eu que a CPMF é ainda dos impostos que foi criado o mais democrático. Não quer dizer que seja totalmente democrático. O governo brasileiro decidiu restringir a entrada de estrangeiros pelos portos por causa da pandemia do vírus chinês. A medida consta de portaria conjunta editada ontem pela Casa Civil e os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e da Infraestrutura. A restrição vale por 30 dias e não engloba desembarque de cargas. Eu falei a questão do coronavírus, né, do vírus chinês. Olha só o nome que já deram. Coronavírus SARS-CoV-2. Os caras sobem tudo isso aí para não dizer que o vírus é chinês. Pelo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem às 17 horas, o Brasil tinha 77 mortos e 2.915 casos confirmados. Já coloquei que só essa morte de Porto Alegre já entra nesse cômputo, então já são 78. Cardíacos, homens e pessoas acima de 60 anos estão entre os grupos que tiveram mais casos graves e mortes nesse mês. Dos 3 eu estou em 2. Homem e pessoa acima de 60 anos, só não sou cardíaco. O balanço aponta ainda que, o da tarde de ontem, né, o país tinha 194 pessoas internadas em UTIs e outros 205 em enfermarias. A taxa de letalidade é de 2,7%. O Egito forçou a jornalista Ruth Mickelson a deixar o país ontem, após ter publicado uma matéria sobre um estudo científico que o país teria provavelmente muito mais casos de vírus chinês do que o governo tem confirmado oficialmente. Ela era jornalista do The Guardian, jornal ligado ao Partido Trabalhista inglês. A questão dos números, e daqui a um pouco nós vamos conversar mais sobre isso. A França tem oficialmente 25 mil pacientes diagnosticados com o vírus chinês. No entanto, os médicos alegam que esses casos excedem 42 mil. Antes de entrarmos na manchete, falar dessa questão dos números. Você acredita que a China teve só aquela quantidade de números, de dados relatados? Claro que não. A grande questão aí é na aplicabilidade dos testes, dos exames. O próprio Doriana, esta figura escrota e nojente da política nacional, que é o governador de São Paulo, ele baixou uma portaria, induziu que todo caso suspeito é tido como coronavírus. A leviandade da classe política nacional é uma barbaridade. Um cafajeste desse ser governador é assintoso. Quer dizer, ele quer que tudo seja coronavírus para empurrar tudo para a conta do Bolsonaro. E o mesmo acontece. A China é o contrário, a China já omite números. Então, a guerra é nos números. Vamos lá girar as manchetes. Correio do Povo. Dólar comercial fecha abaixo de 5 pela primeira vez em 2 semanas. Não sei se vai voltar ao patamar de 4, mas que teve muita gente faturando com dólar, teve.
Gazeta do Sul, vacina da gripe será levada a 6 localidades de Santa Cruz nesta sexta. Jornal NH, farmácia comunitária de Novo Hamburgo retoma atendimento ao público nesta sexta-feira. Vocês verão que em vários jornais pelo país, em vários sites, as pessoas parecem, depois daquela fala incisiva do presidente Bolsonaro, parece que as pessoas se deram conta, opa, pelo amor de Deus, o trem não pode ser assim desse jeito que a Rede Globo quer não, do jeito que a Folha de São Paulo quer não. Nós temos que sobreviver, o Brasil precisa ir além. Notícias do dia de Florianópolis. Retomada prevê equilíbrio entre saúde e economia. Governo de Santa Catarina se movimenta após pressão de 70 entidades empresariais que criaram o movimento Reage Santa Catarina. Fica um estado de letargia, o que a gente vai fazer? Daqui um pouco era a Rede Globo que estava determinando o que era certo e errado para o país. Uma porcaria de uma televisão querendo se assumir como porta-voz. Porta-voz do raio que os parta. Porta-voz do quinto dos infernos. Eu já disse várias vezes aqui, o grande problema da mídia nacional é que ela não se contenta mais em informar. Ela assumiu, o ego dos jornalistas é tão grande que eles não querem apenas informar. Eles querem informar, manipular, desinformar, julgar e executar a sentença. O Brasil é muito maior do que Folha de São Paulo, Rede Globo, por mais que os imbecis que comandam tais emissoras, tais grupos empresariais pensam que são. Gazeta do Povo de Curitiba, deputados e senadores fizeram 30 viagens ao exterior durante a crise do coronavírus. Aqui, seus filhas da mãe. É uma leviandade, esses deputados e senadores, vou te contar. Como eu não tenho acesso ao conteúdo da Gazeta do Povo, alô Gazeta do Povo, alô Denise, manda um acesso aí para eu poder pelo menos saber, porque eu gostaria muito de divulgar quais foram os deputados federais e senadores que viajaram para o exterior, de que partidos são. Folha de Londrina. Justiça impede suspensão de 150 contratos de funcionários da TCGL. TCGL quer dizer Transporte Coletivo da Grande Londrina. A Justiça proíbe que as empresas circulem, mas quer que elas mantenham os contratos, com muita justiça. No entanto, isso é iniciativa privada, alguém vai ter que pagar. Diário dos Campos, comércio será reaberto de forma seletiva no dia 6 de abril em Ponta Grossa. Volto a dizer, efeito Bolsonaro. Parece que estava todo mundo assim, poxa, é isso mesmo. A Globo disse que tem que fechar, que tem que falir o Brasil. Ai, ai, ai. E aí veio o Bolsonaro e pá! Com a mão no pé da orelha, e as pessoas se despertaram e as pessoas se deram conta de que, com todas as medidas de isolamento e retenção e tudo, há infelizmente mortes. No entanto, também estão matando muitos CNPJs. Ai, ai. Jornal do Comércio do Recife, outro, quer ver? Dirigentes lojistas pedem reabertura do comércio em Pernambuco. Vá pensando no que eu vou dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: os governantes não têm responsabilidade, com exceção dessa ação do Bolsonaro. Você vê a postura do Rodrigo Maia, é nojante. É de alguém que nunca trabalhou, que nunca pregou um prego em sabão mole. Nós temos que... Aí vem o Sarney, que tem quase 100 mil de aposentadoria, dizer, olha, nós temos que preservar. Temos sim que preservar a vida, sua anta.
Por que você não começa dando exemplo e abrindo mão dos seus 86 mil de aposentadoria e reverte isso em ações sociais? Sarney é outro que nunca trabalhou. Desde os anos 50 mamando em serviço público, vereador, prefeito, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da república. Atividade produtiva, nada. E o grupo que ele dirige ficou milionário. Como? Tráfico de influência, que é a negação do trabalho, que é a negação da dignidade humana. A família do Sarney enriqueceu com tráfico de influência. Então, você viu que os lojistas lá do Recife querem a reabertura, né? O Fluminense de Niterói, Maricá, oferece aulas online de pré-enseja e pré-ENEM. Inscrições estão abertas e seguem até o dia 12 de abril. Folha Vitória, em pronunciamento, Casa Grande sinaliza que pode flexibilizar confinamento no Espírito Santo. Este foi um dos patifes, este foi um dos ordinários que disse que era preciso derrubar o Bolsonaro. Agora está aí. Deus. Tribuna do Norte de Natal, Alecrim reabre dia 30 com horário reduzido. Eu fiquei curioso, Alecrim será aquele Alecrim do campo que nasceu? Não, Alecrim é o maior centro de comércio popular de Natal. Seguindo em frente, Correio da Paraíba, Banco de Leite continua recebendo doações durante pandemia. O Liberal, mesmo caminho. Bares e restaurantes, Prefeitura de Belém busca alternativa para evitar demissões em massa. E aí todo mundo diz o Bolsonaro é louco. Cara, respeita o cara, ele tem acesso a informações que nós não temos. Alguns gostariam que ele botasse o pé na porta, mas existem liturgias do cargo, existem limites. A região de Itabuna, Bahia, registra 109 casos e 16 curas. A Bahia comemora 16 pacientes curados pelo coronavírus, inclusive uma senhora de 95 anos. Tribuna da Bahia, motoristas por aplicativos reclamam de prejuízos. Com isolamento social, o número de viagens com taxistas, mototaxistas, motoristas particulares e por aplicativos caíram de forma drástica. Tu vê, se você olha apenas para o título, você fica com a visão distorcida. Parece que só o pessoal dos aplicativos é que está sofrendo. Não, taxista, mototaxista, todo mundo sofre. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, feiras livres funcionam, mas barracas apostam no delivery. Ainda não soube de nenhuma feira aqui em Brasília que faça delivery. Se eu souber, compro. Estou precisando comprar cebola, tomate, um monte de coisa, né? A Tribuna de Santos, Guarujá, 2 pontos. Demora na liberação do auxílio moradia irrita vítimas de deslizamentos. Correio Popular de Campinas, mais de 90 mil pessoas são vacinadas em 2 dias. Perdão aí, hein? Diário do Nordeste de Fortaleza. Vamos lá, rapaziada. Após evento em Fortaleza, advogados testam positivo para novo coronavírus. Advogados. A Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada nos dias 5 e 6 de março, pode ter, disseminou o vírus. E aí vem o presidente da OAB do Ceará, não vou nem falar o nome da figura, porque, olha, nós não podemos ser responsabilizados. Advogado só sabe jogar a responsabilidade para os outros, mas assumir a sua responsabilidade nem com coronavírus consegue. Campo Grande News. No delivery, restaurantes reforçam porção para ninguém precisar dividir. Alô, Heitor aí,
nosso parceiro. Vamos fazer isso também. Usa isso como uma ferramenta de marketing lá no iFood, quando você anunciar porções reforçadas pelo mesmo valor. É uma dica para todo mundo que trabalha com delivery de alimentação. Reforça a porção. Muito bom. Eu gosto demais desse Campo Grande News. É um site que sempre... Lógico, você perde tempo, né? Você precisa olhar as notícias. Claro que a ênfase maior está no vírus chinês, mas você vai... Porque qual é a nossa diferença? Eu acredito que seja a nossa grande vantagem. Eu não abro o site e olho a primeira notícia e coloco. Eu dou uma olhada, procuro equilibrar o noticiário do nosso jornal na hora do café e tenho que ler a notícia. Nem sempre eu consigo, como no caso lá da Gazeta do Povo de Curitiba, mas hoje eu vou pedir uma senha de acesso para a Denise, porque se eu for contratar os acessos de 40 sites e veículos que eu acesso todo dia, por baixo seria uns R$1.000 por mês. Convenhamos, né? O tio aqui tá quebrado, tá cortado dos pila, como falam lá no Rio Grande do Sul. O estado do Maranhão. Agressores podem aproveitar isolamento social para abusar fisicamente das companheiras. Meu Deus, eu fico pensando assim, o que leva um ser humano a viver com alguém e dar um tapa nessa pessoa? Meu Deus do céu. Vai fazer sua vida, vai refazer sua vida, mas deixa a outra vida em paz. Por falar em vida, olha a contradição. Os que estão tão preocupados com a vida, e é justo por conta do vírus chinês, a maior parte deles é defensor do aborto. Quer dizer, eles submetem a uma pena de morte alguém que não pode se defender e hipocritamente buscam um discurso de oportunismo defendendo a vida de quem já tem condições de se defender. Estado de Minas. Empresas ignoram decreto e ônibus ficam cada vez mais lotados. A pessoa tem que se movimentar, né? Tribuna de Minas, de Juiz de Fora. Juiz Forana relata momentos de tensão em meio à pandemia na África. É uma jornalista que, junto com o namorado, resolveram viajar pelo mundo e contam nesse relato a situação que enfrentam em vários países. Inclusive na Costa do Marfim tiveram o passaporte confiscado. Diário de Contagem. Funcionamento dos serviços de saúde foi alterado em Contagem. Diário de Uberlândia. Casos suspeitos de coronavírus chegam a quase 700 em Uberlândia. Há uma diferença muito grande entre casos suspeitos e comprovados. Jornal de Uberaba. A prefeitura segue com trabalhos de combate às arboviroses. Eu já falei aqui para vocês, quando eu vi a primeira vez arbovirose, eu pensei, opa, problemas com as árvores. Não. São as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Agora ficou um bicho, tadinho, né? Ficou relegado em segundo plano. Mas para que vocês tenham uma ideia, só em Uberaba houve 1.388 casos notificados em 2020. Vamos passar para as redes sociais. Jornal da Cidade Online. Ontem, inclusive, eu fiz algumas pequenas adequações e adaptações aqui. Gravei um vídeo para o Jornal da Cidade Online, TV do Jornal da Cidade Online, que é um baita de um parceiro da gente. E eu acabei derramando a cuia, a erva mate, né? Foi, mas o vídeo deve entrar no ar hoje ou amanhã. Então vamos lá, Jornal da Cidade Online. Sem alarde, governador petista segue Bolsonaro e pede reabertura de comércio nos municípios. Esse governador é lá da Bahia, do PT. Precisa falar mais. Justiça em Foco.
Augusto Aras pede que 51 milhões, aquele dinheiro que foi encontrado no apartamento do Gedel, tadinho, né? O cara guarda 51 milhões em espécie. Bom, e o Augusto Aras pede que esse valor seja utilizado no combate ao vírus chinês. Misto Brasília, governo suspende toda a programação dos 60 anos de Brasília. Eu considero esse governador do DF uma figura. Rapaz, e no figura aí não é nada positivo, por favor, entendam isso. Vamos lá pelo mundo? Vocês viram que eu aprendi finalmente a usar o mousezinho aqui? Não fica mais aquele tec, tec, tec. O país de Montevidéu, o governo do Uruguai estima que o impacto das medidas econômicas por conta do vírus chinês será da ordem de 400 milhões de dólares. El Mercúrio de Valparaíso, autoridades descartam isolar comunidades, mas reforçam barreiras sanitárias. Eu sempre faço questão de destacar que aquela ali é uma região extremamente turística. Ali você tem Valparaíso, tem belíssimas vinícolas ali por perto e tem o Porto de Valparaíso. Então, eles não querem o isolamento das comunidades. O PT lá não manda. Deutsche Welle. Suécia pouco alterou seu cotidiano por causa do vírus chinês. Até agora o governo não fez restrições às proibições de circulação, mas apenas recomendações. A população deve ficar em casa o máximo possível, evitar viagens desnecessárias e limitar os contatos sociais com os idosos. Segundo a autoridade de saúde sueca, pouco mais de 2.500 pessoas estão infectadas com confirmação pelo vírus chinês no país, e 64 morreram. Um pequeno detalhe, para você fazer o comparativo com o Brasil, a população da Suécia é de 10 milhões de pessoas. Rádio France Internacional, Estados Unidos oferecem recompensa de 15 milhões por Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Sputnik News, não fala nada dos problemas lá na Rússia. Sputnik News é um barato, vive no mundo da lua. Embaixada brasileira prepara queixa contra a Latam por desrespeito a passageiros retidos em Portugal. Lusa, Estados Unidos tem o maior número de casos do mundo. Os Estados Unidos, país onde a pandemia está a progredir de forma rápida, já tem registrados 81.321 casos. A Itália conta com 80.539. Não levam aqui em conta que os Estados Unidos têm uma população de 300 milhões de habitantes e uma seriedade no trato com os números, que é algo que os outros países não têm. Sejamos francos. Lembre sempre do Doriana aqui no Brasil, né? Na dúvida, é vírus chinês. Lá nos Estados Unidos, essa questão é tratada com mais seriedade. Se fosse olhar, lembra também o caso da França, né? 28 e os médicos dizem que são 45 mil. Se fosse para levar a sério, dados mesmo, eu levaria a sério os dados dos Estados Unidos, não dos outros países. Itália, ANSA, Agência Italiana de Notícias, Itália registra queda no número de mortos pelo segundo dia. Até o momento, existem 80.530 pessoas infectadas, 10.361 já foram curadas, sendo que a situação na Itália ela é muito restrita ao norte, onde os casos surgiram sem que tenha sido tomado medidas logo no começo, também por conta da irresponsabilidade e leviandade do governo chinês. Financial Times, os suíços mantêm a calma e descansam nos meses por conta de estoques. A Suíça possui uma das maiores reservas estratégicas de alimentos e medicamentos do mundo. Eu até fiz um comentário num podcast sobre o hábito da despensa. Os brasileiros, durante muitos anos, eu sou da roça, eu vim da roça,
Então eu me lembro que na minha casa tinha despensa. Por quê? Porque frutas, legumes, essas coisas eram sazonais. Não tinha o ano todo. E com a urbanização acelerada que nós tivemos a partir dos anos 60 e 70, nós nos adaptamos muito ao estilo, ao padrão de consumo dos índios. Vai lá, abate, come, quando der fome de novo. A gente faz assim, vai no mercadinho, compra alguma coisa. A gente não trabalha muito com a ideia de estoque, de ter uma despensa. No caso dos suíços, eles já têm esse hábito, é cultural. Para minha sorte, a Sandra, que é mineira, vem de uma cultura onde a despensa também faz parte da realidade das famílias mineiras. Então, aqui na nossa casa, tem uma despensa aí com produtos para segurar entre 30 e 45 dias. Lógico que tem que ser feita adaptações. Cebola e tomate que eu falei antes, você não consegue guardar. E se por acaso tiver uma falta de energia, vamos ter que assar e fritar carne, que hoje faz parte da reserva dentro do freezer. E você? Você tem estoque na sua casa? Você tem o hábito de ter uma despensa? Ou você tem essa coisa de comprar muito no dia a dia? Existem produtos que podem ficar guardados. Não pode fazer que nem um amigo meu jornalista, que morando sozinho foi lá e comprou 10 pacotes de arroz de 5 quilos cada. Ele te perguntou assim, será que isso aí é o suficiente, Alfredo? Por telefone. Eu falei, rapaz, para ti pelos próximos 2 anos, sim. Vai comer arroz pelos próximos 2 anos. Ai, ai, La Vanguardia de Barcelona. Atenção, atenção, adoradores de chineses. Pá! Espanha devolve 58 mil testes rápidos para a China por virem com defeitos. Eu estou rindo, mas não é uma risada, é de pavor. Eu fico realmente apavorado quando eu vejo vagabundos, asnos, ficando de 4 para os chineses, se prostrando, fazendo reverência aos chineses. Aí, ó, a Espanha importou 58 mil testes, teve que devolver. Parece que eles já vinham com um negativo definido. Agência Brasil, Caixa reduz juros e anuncia 33 bi em estímulos para a economia. Para finalizar, tomar rapidinho uma água. Aí teve ontem uma pessoa que disse, mas Alfredo, você é muito mal educado, você toma água, você toma café. Ué, não é na hora do café? Na hora do café você só fala. E hoje eu ainda esqueci de trazer um bolo maravilhoso que a Sandra fez ontem. Senão estaria aqui um pedacinho de bolo também. Eu quero, nessa conversa final com vocês, abordar 3 questões. A primeira, da minha gratidão, da minha satisfação, do meu prazer em fazer esse programa e compartilhar esses momentos com você. Já disse, eu acordo às 4 da manhã, acesso no mínimo 40 sites todo dia, para que a gente tenha um tipo de informação mais diversificada, mais plural. Essa é a primeira questão. A segunda questão, avaliar junto com vocês se valeria a pena fazer na hora do café na sexta, no sábado e no domingo, mesmo que não fosse especial, apenas para a gente trocar informações. Eu falei 3 assuntos, na verdade são 4. Depois, eu só sei o apelido dela, né? Porque ela interage com a gente por apelido no bate-papo aqui do vídeo. Mas a menina lá de Belém, ela sabe que eu estou falando dela. Ela sugeriu que se fizesse um programa no fim da tarde. Eu comecei ontem, fiz um comentário um pouquinho mais longo sobre a questão
da tentativa que a China tem de interferir nas eleições de 2022. Então, quero avaliar com vocês se valeria a pena, no final de semana, fazer ou na hora do café da manhã, e também essa questão do da tarde. Mas o da tarde é o comentário que eu gosto de fazer. Só a dúvida é se faria na forma de pré-estreia ou colocaria direto no ar. Essa é a questão. Para mim, pré-estreia é um barato, porque eu converso com as pessoas. Eu interajo. Eu gosto. Isso me alimenta, isso me reforça. E vamos ao assunto, ao comentário final. Vocês observaram que estava tudo calmo, estava todo mundo aceitando, parecia ser jumentinhos indo pro pasto. A Rede Globo, a Folha de São Paulo, os partidos de oposição, o Nhonho, o Batoré, ministros do STF, todos eles, não. Nós temos que parar o Brasil, nós temos que quebrar o Brasil, nós temos que fazer qualquer coisa para ferrar com a vida do Bolsonaro, porque esse cara é uma porcaria para nós. Aí vem o Bolsonaro e enfia o pé na porta. Não há outra explicação, não há outra imagem. Eu não sei se você já fez isso na sua casa, por exemplo, quando tem uma reuniãozinha de filhos, assim, num ambiente fechado, você abre a porta e... Opa! O que está acontecendo? Foi mais ou menos isso que o Bolsonaro fez. Ele abriu a porta, só que não abriu com cuidado. Chegou enfiando o pé na porta. Deixa eu ver cá. Que cabaré é esse que querem fazer do Brasil? Tudo bem, vamos preservar as vidas, vamos cuidar do ser humano. Mas e aí? O que fazer com a economia? O que fazer com os trabalhadores informais? Ah, vamos dar 600 pila por mês. 600 pila? Tudo bem. É muito numa circunstância, mas não paga as contas. É uma esmola. E esmola não dignifica o ser humano. Vocês observaram pela passagem pelos jornais, pelos sites do Brasil, que as pessoas querem trabalhar. Com exceção de petista e esquerdista, o resto dos brasileiros quer trabalhar. O resto dos brasileiros é feito de pessoas com dignidade, que têm orgulho de trabalhar, que sabem que o trabalho é fundamental. Observem, o Rui Costa da Bahia está na onda do Bolsonaro, mas lá no Jornal à Tarde da Bahia ele não fala nada. O Casagrande, que desancou o Bolsonaro, agora já está mudando de discurso. E vocês observam a movimentação em várias partes do país. O Reage Santa Catarina, alguns municípios, Itabuna, na Bahia, a gente usa o jornal de lá, muito bom, por sinal. E eu tenho a plena convicção, eu tenho a absoluta certeza que hoje o maior temor da esquerdalhada putrefata, dos meios de comunicação, dos integrantes do Centrão, de segmentos do Judiciário, é que o pé na porta que o Bolsonaro colocou tenha salvo mais gente, não só durante o vírus chinês, mas no pós-vírus, do que todas as ações engendradas e defendidas pela mídia, por especialistas em porcaria nenhuma, em pessoas que usam a sua sabedoria superior apenas para massagear o próprio ego. O grande medo hoje das pessoas é que o Bolsonaro tenha tido razão. É por isso que um verme como Dória quer colocar tudo, mesmo suspeito, sem comprovação, na conta do vírus chinês.
Porque se tem uma coisa que você não pode acusar o Dória é de burrice. Ele é uma águia, é um batedor de carteiras, deu prejuízo na Embratur, tinha contratos milionários com os governos do PT, enfim, fazer dinheiro de forma lícita ou não é com ele mesmo. E ele já se deu conta que ou ele manipula os números ou a ação do Bolsonaro é correta. Eu fiz uma denúncia aqui e sei que essa denúncia gerou ações como, por exemplo, a rediscussão da questão do fechamento das divisas estaduais, que estava impondo aos caminhoneiros uma situação assustadora. Então, meus amigos, então, minhas amigas, o que há hoje de verdadeiro é o pavor de que o Bolsonaro tenha feito a coisa certa. De que o Bolsonaro, o burro, na visão de sábios como Lula, como Dilma, né, como Witzel, como Ciro Gomes, que apareceu bêbado chorando, com aquela cara de cachaceiro. Aqui em Brasília, trucidaram o Alexandre Guerra porque ele defendeu um ponto de vista semelhante. Aí o pai dele, que é filho de um ex-senador do MDB, foi lá e desautorizou o filho. Perdeu uma ótima oportunidade de ficar quieto, o pai do Alexandre Guerra. Eu aprendo muito com meus filhos. Nós temos muito a aprender com os jovens. Da mesma forma como eles têm muito a aprender conosco. O menino do Madeiro, a mesma coisa. Espera aí. Vão deixar tudo ir a breca? Aí veio o Luciano Huck, que é o candidato dos chineses e das esquerdas brasileiras para 2022. Não está certo o jeito que o dono, que o meu sócio falou. Certo está o jeito como o pai dele mexia no dinheiro do BNDES nos anos 90, tá certo. Aí veio o Luciano Hang falar a mesma coisa. Ontem foi a Fiergues do Rio Grande do Sul. Há um clamor nacional pela retomada com responsabilidade da atividade econômica em nosso país. E aí eu digo para vocês, o grande medo desses caras, e aí do sexo masculino, feminino e indefinido, porque agora a gente tem que falar isso também, né? O grande medo desse povo é que o Bolsonaro tenha feito a coisa certa. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro fez a coisa certa. E qual a sua opinião? Nós estaremos aqui de volta na manhã de sábado e manteremos esse processo durante esse período de vírus chinês, para que a gente oportunize a você o acesso a um outro tipo de informação, não apenas aquele que a Rede Globo, não apenas aquele que a Folha de São Paulo, que o UOL, que o Estadão, que a RBS lá no Rio Grande do Sul massificam como forma de manipular as pessoas. Estaremos aqui, provavelmente também no domingo, ainda vou avaliar isso com vocês, na interação que eu faço com vocês, para que a gente tenha uma visão. Mas, a priori, amanhã de manhã, amanhã de sábado, nós estaremos aqui. Que você tenha um bom e abençoado dia, porque nós somos abençoados por Deus e mantendo os cuidados necessários dentro daquele padrão que a Suécia coloca. Evitar viagens desnecessárias, cuidar da aproximação com idosos,
Lavar as mãos, cuidados básicos de higiene e de preservação da saúde, nós venceremos o vírus chinês e não permitiremos que o pós-vírus acabe matando de fome, de saques e outras formas de lutar pela sobrevivência, que isso acabe matando mais pessoas do que o próprio vírus em si. Até amanhã, quando nos encontraremos de novo na hora do café.